Deus transforma pecadores em heróis. Coloca para mim nos comentários esse tema, para a gente deixar registrado. Deus transforma pecadores em heróis. Hebreus 11, versículo 8, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um dia, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Até aqui. Vamos orar? Senhor, ministra no nosso coração a tua palavra. Que o teu Espírito que está presente aqui, que está presente onde o meu irmão, a minha irmã estão, que este mesmo Espírito testifique no nosso coração a tua palavra, produza frutos para o louvor da glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, por favor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu li uma história essa semana de um pai e uma filha. O pai e a filha foram à praia, e como toda criança gosta quando vai à praia, cata conchinha. E o pai pegou uma bolsinha, deu para a filha, pegou outra bolsinha para ele. E ambos saíram para recolher as conchinhas que estavam ali. O pai foi tentar catar aquelas conchas perfeitas, mais bonitas, aquelas que, ao olhar dele, eram dignas de serem recolhidas. Do contrário, a filha catava tudo o que achava. Todas as conchas, as quebradas, as inteiras, pedaços miúdos, tudo ela recolhia. Quando ela encontrou com seu pai, o pai olhou e falou assim: filha, mas você pegou tanta conchinha quebrada? E a filha olhou para o pai e disse: papai, mas as conchinhas quebradas também são importantes e também são bonitas. Eu estou contando isso para você introdutoriamente porque Deus ama recolher gente quebrada, conchas com defeito. Você e eu somos uma delas. Deus é mestre em pegar gente quebrada e transformar em heróis.
Deus é mestre para pegar gente que o mundo olha e diz, não é. Mas Deus pega essas pessoas e transforma em vaso útil nas suas mãos. Você e eu também somos aquelas conchinhas, quebradas, despedaçadas, para muitos sem valor, mas que Deus resolveu colher, amar, cuidar e transformar em heróis. E eu digo isso por causa desse texto que nós lemos de Hebreus 11. Se você perceber, nós falamos de Abraão. Eu queria destacar 3 personagens aqui, embora o texto fale de outros, mas eu quero destacar 3: Abraão, Jacó e Moisés. Esses 3 homens de Deus estão nos heróis da fé. Percebeu que aqui não fala dos seus pecados? Percebeu que aqui a Bíblia não conta os seus erros? Não conta os seus podres? Aqui, nos heróis da fé, só há o destaque para aquilo que fizeram e que louvaram e agradaram o Senhor. Por quê? Porque Deus pegou esses homens, cada um na sua miséria, fez deles vasos úteis, e agora expõe para o mundo inteiro, dizendo o seguinte: estão aqui o que eu fiz deles. Portanto, meus irmãos, este é o tema da minha palavra aqui nesta noite com vocês. Deus transforma pecadores em heróis. Deus transforma você, Deus transforma a mim. Gente tão incapaz, gente tão sem talento, gente tão desprezível, Deus pega esses desprezíveis, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Deus pega aqueles que o mundo despreza e coloca diante do mundo para espetáculo da sua glória. Portanto, eu queria mostrar e ilustrar para você nessa noite usando esses 3 personagens. O primeiro deles é Abraão, porque o texto bíblico no verso 8 começa a falar dele. Depois eu quero falar de Jacó e por fim de Moisés. Vamos começar com Abraão. Você lembra do que aconteceu com Abraão? Diz a Bíblia que por 2 vezes Abraão mentiu com relação à sua esposa. Por 2 vezes. A primeira vez que Abraão mentiu, o primeiro momento, está em Gênesis no capítulo 12. Diz a Bíblia que quando Abraão havia fome no Egito, e ele vai ao Egito, e quando ele chega lá, ele diz para Faraó que a sua esposa, ele diz que a sua esposa era sua irmã. Olha o que Abraão faz. Faraó chegou a coabitar com a sua esposa. Quando Faraó soube que na verdade era esposa e não irmã, Faraó chegou para Abraão e disse: Abraão, como que você fez isso, rapaz? Como é que você chegou nesse nível de mentir? E o Faraó chega diante de Deus e fala: Senhor, não me pune, porque na verdade eu fui enganado. Abraão mentiu para mim. Eu achei que fosse a irmã dele. Se fosse irmã, o caminho estava liberado para mim. Se fosse esposa, e se eu soubesse, eu não faria o que fiz. Abraão colocou a sua esposa diante do adultério. Primeiro momento que ele mentiu. Segundo momento que Abraão mentiu. Ele não aprendeu com o primeiro momento. O segundo momento está registrado em Gênesis no capítulo 20. Diz a Bíblia que ele chegou numa cidade e ele ficou com medo de Abimeleque. Por causa do medo, ele inventou a mesma mentira, a mesma história. Olha, a minha esposa não é minha esposa, a minha esposa é minha irmã. E diz a Bíblia que Abimeleque soube daquela mentira e chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não sabia, eu fui enganado. E ele chega diante de Abraão e fala: Abraão, como que você pôde mentir? Como você pôde chegar nesse nível, Abraão? Meu irmão, você percebeu que esses homens eram pecadores? Os heróis da fé é gente como a gente, com as mesmas misérias, com os mesmos erros, com os mesmos equívocos, mas que Deus resolveu transformar em vasos de honra, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Portanto, nós somos vaso e de barro, mas com um conteúdo glorioso.
o poder de Deus está em nós. Deus transformou o Abraão mentiroso no pai da fé. A partir do verso 8 de Hebreus 11, não cita nenhum pecado. Esses dois momentos que Abraão mentiu, não está aqui em Hebreus 11. Por que não está? Porque Deus olha para o que tornamos, não para o que éramos. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê em mim e em você o que Ele pode fazer de mim e de você, e não a nossa imundícia, não o nosso pecado. Portanto, eu queria dizer para você aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, Abraão era um homem semelhante a nós, mas que foi parar nos heróis da fé, porque Deus o transformou no pai da fé. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer o mesmo com a sua vida. Deus pode transformar a sua maior tristeza, a sua maior fraqueza, Deus pode transformar em vitória, para o louvor da glória do nome dele. O segundo homem que está aqui na Bíblia é Jacó. Diz a Bíblia que Jacó, que era neto de Abraão, também enganou, também pecou. Você se lembra da história? Quando o seu pai, Isaque, já estava velho, e ele chama seu filho, Esaú, ele diz o seguinte: olha, prepara para mim uma comida, porque eu já estou próximo da minha morte, não sei quando eu vou morrer, mas sei que estou perto, estou velho, prepara uma comida, porque eu quero dar a bênção da primogenitura para você. Diz a Bíblia que Rebeca escutou aquela conversa, chegou diante de Jacó e armou uma estratégia. Olha, seu pai falou isso para o seu irmão, vai à frente, pegue um animal, mate um animal, prepare o prato, vem aqui para que o teu pai possa te abençoar. Ali você vê uma mãe tramando com o filho para enganar o pai, e assim fizeram. E diz a Bíblia que ele foi, preparou, chegou, ficou um pouco preocupado. Essa história está registrada em Gênesis no capítulo 27, ele ficou um pouco preocupado, como é que o seu pai ia lidar? Mamãe, Esaú é peludo, eu não sou. E diz a Bíblia que Rebeca preparou uma vestimenta, colocou pele sobre a pele de Jacó para enganar o pai. E de repente Esaú foi enganado. Esaú perguntou: você é Jacó? Você é Esaú? Perguntou para Jacó, e Jacó falou assim: eu sou Esaú, papai. A bênção chega sobre ele. Depois o pai descobre, e o pai diz assim: como pôde você, Rebeca, fazer isso comigo? Eu dei a bênção que era para Esaú, eu dei para Jacó. Um enganador trapaceou, aliado da sua mamãe. Você percebeu que na Bíblia, isso está no verso 21 do capítulo 11, não fala disso. No verso 1 diz a Bíblia diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Deus transformou um pecador, um enganador, no Israel de Deus. Deus transformou aquele que viveu, errou. Deus falou: vou colocar você nos heróis da fé, porque Deus transforma pecadores em heróis. O terceiro exemplo que eu quero citar para você, e é o último, embora Hebreus 11 está cheio desses exemplos, é Moisés. Lembra de Moisés? Seu nascimento foi glorioso. Em Êxodo, no capítulo 2, diz a Bíblia que Moisés cresceu, agora já era homem. Êxodo 2 diz a Bíblia que ele encontra um egípcio, e ele pega aquele egípcio e mata aquele egípcio. Está registrado em Êxodo 2, no versículo 11. A Bíblia diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que ali não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Presta atenção, nós estamos falando do maior líder do Antigo Testamento. Matou o egípcio e ainda escondeu o corpo. Percebeu como que esse homem entrou aqui no livro dos heróis da fé? A Bíblia não fala desse erro. A Bíblia não fala
que ele é um assassino. Por quê? Porque Deus não olhou para Moisés naquilo que ele era, Deus olhou para Moisés naquilo que ele viria a ser, o que Deus fez com ele. É esta palavra que eu quero trazer para o seu coração. Deus olha para você e vê em você o que ele pode fazer da sua vida. Deus sabe que ele pode transformar você num pai melhor. Deus sabe que ele pode transformar você numa mãe melhor. Deus sabe que ele pode tirar você dessa imundícia de pecado, nesse lamaçal podre. Deus sabe que ele pode tirar você dali e colocar você para ser um vaso usado por Deus. Portanto, o que você e eu precisamos fazer? Nós precisamos é colocar a nossa confiança nele, porque ele é mestre em transformar vasos inúteis em vasos úteis. Moisés, em Êxodo 2, a Bíblia diz que ele matou. Em Êxodo 3, Deus está chamando a ele para o ministério. Êxodo no capítulo 3, a Bíblia fala: Moisés, eu quero que você vai ser o libertador desse povo. E Moisés vai dar desculpas. Moisés vai falar: Senhor, todo respeito, eu não sei nem falar, eu sou gago, não tenho o que dizer, não tem como o Senhor me usar. E Deus falou: Moisés, faz o seguinte, eu vou mandar Arão com você, ele vai falar por você, mas é você que eu quero usar. Mas Senhor, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Quem é o Senhor? Como que eu vou dizer? Eu não sei. E Deus fala para Moisés: ô Moisés, dize que eu sou, te enviou, eu sou o que sou. E Moisés, mesmo cheio de medo, amedrontado, foi poderosamente usado por Deus. Deus o usou e fez de Moisés um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Você viu como que ele apareceu aqui em Hebreus? Hebreus 11, no 23, a Bíblia diz: Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Verso 24, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com seu povo, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Sabe o que a Bíblia está falando? Moisés entendeu que o pouco de Deus era muito melhor do que o muito do mundo. Migalhas de Deus é melhor do que as glórias desta terra. Moisés falou: eu prefiro o pouco do Senhor, embora que ele não recebeu pouco não, mas ele falou: eu posso receber pouco, eu prefiro o Senhor do que os prazeres dessa terra. Eu quero concluir aqui mostrando para você, embora eu não falei de todos eles, só vou citar outros exemplos, de gente que era pecador, mas Deus transformou em herói. Noé ficou bêbado. Sansão era imoral. Sansão significa aquele que nasceu para brilhar, mas Sansão nunca brilhou. Teve seus olhos vazados, viu foi trevas. Sansão, que era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, estava no colo de uma prostituta. A Bíblia coloca Sansão nos heróis da fé. Gideão teve medo. Raabe foi uma prostituta. Davi teve um caso de adultério e matou o marido da mulher que ele adulterou. Jonas fugiu, Elias ficou com medo, os discípulos adormeceram quando deveriam orar, Paulo matava crente. Deus transformou aqueles que não eram em gente que é, para que a excelência do poder fosse dele. Portanto, eu quero concluir a minha palavra aqui dizendo para vocês 4 coisas. Primeiro, admita a sua fraqueza. Reconheça que você, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Paulo, assim como Jacó, assim como tantos outros, reconheça que você é pecador e que você necessita da graça do Senhor. Admita: Senhor, eu preciso do Senhor. A primeira verdade que eu quero chegar nessa conclusão com você: admita a sua fraqueza. A segunda verdade: alegre-se, porque Deus é maior do que as suas fraquezas. Paulo chegou ao ponto de dizer em 2 Coríntios 11:30, se me convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Sabe o que Paulo está falando? A maior razão para eu me gloriar não está no meu talento, está na minha fraqueza. Por que, Paulo? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Isto é, quando eu sou fraco, eu dependo daquele que é maior do que eu. Portanto, melhor é ser fraco do que ser forte, à luz da Bíblia. Alegre-se.
porque Deus é maior do que a sua fraqueza. Terceira verdade que eu quero pensar com você: creia que a sua fraqueza hoje pode ser o seu maior testemunho no futuro. Hoje talvez você fale: pastor, eu sou tão pecador, sou tão pecadora. Eu queria que você reconhecesse que você é pecador, mas que você entregasse a sua vida, buscasse ajuda em Deus, para se libertar desse pecado, e falar: Senhor, transforma também a minha vida numa vida útil nas tuas mãos. Assim como o Senhor usou Abraão, usou Moisés, usou Jacó, usou tantos outros homens que pecaram, me usa também. Eu quero ser usado por ti. Por fim, Deus vê não aquilo que nós somos exatamente, Deus vê aquilo que nós podemos nos tornar. Portanto, não há desculpa. Deus pode fazer de você um pai de família exemplo. Deus pode fazer de você uma mãe exemplo, um filho exemplo, um crente exemplo. O que você precisa fazer é o que esses homens fizeram. Eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me para o louvor da glória do teu nome. E eu quero dizer que o Senhor quer te usar. Ele quer transformar a sua maior fraqueza em força. Ele quer limpar o seu pecado. Ele quer tirar as trevas da sua vida. E Ele quer colocar você como um exemplo, como um modelo, para que o mundo olhe e que o mundo veja Cristo na sua vida. Portanto, não desanime. Portanto, não seja covarde. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E diz a Bíblia, o mais Ele vai fazer. Deus transforma pecadores em heróis. Todos os heróis de Hebreus capítulo 11 foi gente pecador, como você e eu, mas que Deus falou: eu vou transformar vocês. E Deus colocou eles numa lista de muita gente, para mostrar para mim e para você que nós não somos casos perdidos. Nós somos gente que Deus ama, que Deus quer transformar. Em quem? Parecidos com Jesus.